7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Overview initiated. O espectro do comunismo governando o mundo. No longo curso da história, a humanidade viveu períodos de abundante esplendor e glória, mas também suportou incontáveis tragédias e desastres. Olhando isso em retrospectiva, descobriremos que a retidão moral leva a um período de governos honrados, pujança econômica, esplendor cultural e prosperidade nacional, e que a degeneração moral leva à queda das nações e à extinção de civilizações inteiras. A humanidade atingiu seu apogeu de riqueza material, no entanto, enfrenta desafios sem precedentes devido ao caos gerado pelo comunismo. O objetivo final do comunismo não é estabelecer um céu na Terra, mas destruir a humanidade. A essência do comunismo é um espectro maligno produzido pelo ódio, degeneração e outras forças elementares no universo. Por ódio, ele matou mais de 100 milhões de pessoas, arruinou uma esplendorosa civilização edificada durante milhares de anos e corrompeu a moralidade humana. O espectro comunista fez planos para destruir o Oriente e o Ocidente adotando diferentes estratégias em países diferentes. No Oriente, ele cometeu um massacre cruel e forçou as pessoas a acreditarem no ateísmo. No Ocidente, ele agiu segundo outra abordagem. Ele se infiltrou dissimuladamente na sociedade, seduzindo as pessoas de modo a fazerem elas abandonarem sua fé e seus valores morais tradicionais. Usando regimes e organizações comunistas, comparsas, cúmplices e outros agentes, o comunismo reuniu os piores elementos presentes no mundo humano para assim acumular poder formidável e, com esse poder, ele subverteu estabelecendo controle em todas as áreas sociais, política, econômica, jurídica, educação, mídia, artes, cultura. A humanidade está em uma situação bastante perigosa. Observando em retrospectiva o desenvolvimento social nos 2 últimos séculos, as razões para o triunfo do comunismo são claras. Quando as pessoas se entregam aos prazeres materiais trazidos pelo avanço tecnológico e permitem a disseminação do ateísmo, elas acabam rejeitando a misericórdia divina e se entregam ao mal. Por ter se desviado enormemente das tradições estabelecidas por Deus para os seres humanos, grande parte da humanidade pôde ser facilmente enganada pelo comunismo e suas miríades de variantes ideológicas como o socialismo, o neoliberalismo e o progressismo. A cultura tradicional é o que garante aos seres humanos manter a moralidade e obter a harmonia para suas vidas. Mas, com a cultura tradicional sob ataque e o abandono de princípios morais básicos, a ligação entre o homem e o divino está se rompendo. O ser humano já não consegue mais compreender a instrução divina. Agora, o mal impera no mundo, gerando o caos no reino humano. Quando a moralidade humana cai abaixo dos padrões básicos requeridos dos seres humanos, Deus, relutantemente, se distancia da humanidade. E assim, o demônio leva o ser humano para o abismo da desolação. Entretanto, tendo chegado a um extremo, a situação está fadada a voltar a outro extremo. É um princípio eterno no reino humano que o mal jamais conseguirá derrotar o bem. A vitória momentânea do comunismo é um fenômeno passageiro, provocado pelo diabo, que intimidou as pessoas com o seu poder ilusório e tentações traiçoeiras. O homem, ainda que imperfeito, carrega em sua natureza a bondade, a virtude e a coragem moral que foram nutridas e transmitidas dos tempos. Nisto reside a sua esperança. Eventos globais estão se desenvolvendo em um ritmo incrível. A retidão está em ascensão e as pessoas do mundo estão despertando. Na China, milhões de pessoas resistem pacificamente ao domínio tirânico do Partido Comunista Chinês, permanecendo firmes na sua fé e moralidade. Inspirados pela série editorial 9 comentários sobre o Partido Comunista Chinês, mais de 325 milhões de chineses, por meio do movimento Tuidango renunciaram ao partido,
romperam corajosamente os laços que tinham com o PCC e suas organizações afiliadas. Cada vez mais pessoas têm sinceramente decidido se libertar dos grilhões do comunismo. Assim, a desintegração do Partido Comunista já está em andamento. A queda e o fim do Partido Comunista é arranjo divino. Se os líderes da China tomarem medidas para desmantelar o partido, eles terão todas as condições para uma transição limpa. No futuro, eles terão a verdadeira autoridade, aquela concedida por Deus. Se eles obstinadamente se recusarem a fazer essa transição, eles seguirão o destino do partido, juntando-se a ele nas calamidades que acompanharão sua queda final. O mundo está experimentando um renascimento da cultura tradicional e da moralidade, num alinhamento com os valores universais da verdade, compaixão e tolerância. O Ocidente já começou a reconhecer a infiltração comunista e seu papel na subversão da cultura tradicional que vem ocorrendo nos últimos séculos. A limpeza dos elementos comunistas e da sua moderna cultura desviada começaram a ser percebidas em muitas esferas como nas jurídica, governamental, educacional, diplomática. Os governos estão se tornando mais contra os regimes comunistas e seus apoiadores, o que tem dificultado enormemente a influência do comunismo no cenário global. O comunismo é um inimigo que não pode ser derrotado pela força militar. Para libertar o mundo do seu alcance, devemos começar nos purificando a partir do interior. Liu Zi, o fundador do Falun Dafa, escreveu o seguinte em seu artigo Pacifique o Externo Cultivando o Interno. Se as pessoas não valorizarem a virtude, o mundo estará em grande desordem e fora de controle, e cada pessoa se tornará inimiga da outra e viverá uma vida sem felicidade. Vivendo sem felicidade, as pessoas não temerão a morte. É como Lao Tzu disse, se o povo não teme a morte, de que o serviria ameaçá-lo com a morte? Isso é um grande e iminente perigo. Um mundo de paz é o que o povo deseja. Se a esta altura for criado um número excessivo de leis e decretos para assegurar a estabilidade, isso acabará produzindo um efeito contrário. Para resolver o problema, todos devem cultivar virtude em si mesmos, pois somente dessa forma é que o problema pode ser fundamentalmente resolvido. Se o povo valorizar o autoaprimoramento e nutrir virtudes e exercitar o autodomínio em seus corações, então, toda a nação será estável. Sendo sólida e estável, a nação naturalmente intimidará inimigos estrangeiros e a paz reinará sobre os céus. Esse é o trabalho de um sábio. O misericordioso Criador sempre esteve observando a humanidade. Desastres ocorrem quando o homem dá as costas ao divino. A humanidade só poderá ser salva retornando à sua herança divinamente concedida. Se permanecermos tranquilos diante das turbulências e enxergarmos além das aparências, se mantivermos verdadeira compaixão em nossos corações, se seguirmos os padrões morais estabelecidos por Deus para a humanidade, se revivermos os valores tradicionais e retornarmos à cultura tradicional, então, Deus libertará a humanidade do mal. Desse modo, as tentativas do espectro comunista de corromper e destruir a humanidade fracassarão. Devemos ter gratidão pelo divino. Deus nos deu os meios para nos libertarmos das armadilhas do mal, estabeleceu o caminho para que retornemos à tradição e ao divino. Hoje, se a humanidade irá ou não seguir esse caminho é uma escolha que todos nós teremos que fazer.